Elaine, Oi, já estou por aqui, estou procurando abrir aqui os documentos que nós estaremos já trabalhando na tem aula de hoje. para falar? Pode falar. Acho que mas Tá. só não chegou todo mundo, só temos 4 ainda, né, Marisa? Ah, é? Então Isso, deixa eu te falar primeiro por telefone, peraí. tá.
Entraram aí. Entrou, né? Já temos 11. Opa! Então, eu acho que já dá para conversar, né? Já dá sim. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Como passaram a semana? Muitos de vocês já entregaram os temas, né? Eu recebi, né? Acho que a grande maioria. E aí, hoje a professora Marisa também vai estar conosco para que nós possamos estar acertando a metodologia de trabalho que nós estaremos adotando depois daquilo tudo que nós vimos, do que vocês já têm, do que já foi apresentado. Tá bom? Já vamos falar logo do começo, né, Elaine? Então, pessoal, eu já liguei lá já falei com a Catiane, já tirei as dúvidas que a gente tinha. É como se vocês, pessoal do quarto, tivessem feito o pré-projeto, tá? Vocês vão ter que fazer, sim. O pessoal do segundo, eles vão ter outra disciplina também, que é o complemento, tá? A Elaine depois vai explicar direitinho como é que é. E porque mudou a grade. E realmente, Verônica, desculpa, você estava com razão, tinham feito o quarto, só que como ele mudou a grade, algumas disciplinas vocês não tinham feito, que o pessoal do quarto fez, tá? O pessoal da Micheline, essa disciplina que vocês estão fazendo comigo, que é remuneração, cargos e salários, vocês não tinham tido, e o pessoal do quarto semestre da Micheline já tinha feito. Então, algumas disciplinas, higiene e segurança do trabalho, vocês acabaram não fazendo por conta da junção da turma, quando vocês foram para o segundo semestre, tá? Então, vocês estão fazendo agora. E vão fazer o projeto final. Agora, a Elaine é que vai explicar para vocês como é que vai ser esse projeto. Ela vai aproveitar, né, Elaine? Os trabalhos que foram feitos, né? E agora a Elaine pode falar. Então vamos lá, vamos por partes. Todo artigo, ele inicia com um pré-projeto, onde nós vamos estar vendo o quê? O problema de pesquisa, né? A sua hipótese e a justificativa. Então, isso nós chamamos de pré-projeto. Seria o quê? O que o pessoal vai ser, né? O que o pessoal do segundo RH vai ter que fazer e que o quarto RH deveria ter feito, tá? Bom, só que assim, nós estamos com uma realidade, porque eu pedi para que vocês pudessem estar mandando para mim, o pessoal do quarto RH, o que eles fizeram. Eu observei que vocês já tinham ido um pouco além referente à questão da elaboração do artigo. Entretanto, né, eu observei que poderia estar melhorando o referencial teórico, as fontes, pode estar melhorando também o tipo de pesquisa, porque até dá para se compreender que vocês não tiveram o manancial teórico referente a isso, que é no pré-projeto. Então, né, conforme aqueles trabalhos que vocês passaram, e aí eu também vou ver se vocês querem, porque até então muitos de vocês já mandaram outros assuntos, então isso é para o pessoal do quarto, tá bom? Do quarto RH. Vocês podem estar aproveitando o trabalho que vocês já fizeram. Com isso, nós estaremos melhorando o quê? A formatação, as citações, vocês vão precisar melhorar o referencial teórico, melhorar a introdução, porque algumas vezes a introdução se confunde com o referencial teórico. Melhorar também a metodologia. Vamos aproveitar isso que vocês já têm, né?
fazer um artigo realmente que, quem sabe, né, possa ficar tão bom que nós poderemos estar apresentando em um congresso ou em uma futura revista. Porque esse é o objetivo. Né? Vocês não estão fazendo aqui, na verdade, vocês estão fazendo pesquisa científica, porque senão não teria o motivo de vocês estarem na faculdade. Né? Então, vocês estão, além de vocês serem uns futuros tecnólogos em recursos humanos, vocês também poderão estar pensando na possibilidade de serem o quê? Pesquisadores na área de recursos humanos. Para isso, a necessidade de quê? De conhecer pelo menos o básico de pesquisa científica, né? A sua metodologia. E para isso, nós precisamos estar o quê? Lapidando o trabalho que vocês já têm. Claro, aqueles que falarem assim, Deus me livre, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre uma outra coisa, nós estaremos também ajudando você a escrever outro artigo. Mas, assim, eu já estou falando para vocês que vai ficar, é bem mais difícil, né? Pelo fato de que vocês têm pouco tempo e nós temos apenas 40 horas de metodologia científica. Né? Porque aí vocês vão ter que estar fazendo, bem dizer, um pré-projeto e mais o artigo. Né? E que vai demandar um pouco mais de tempo. Claro, né? Nós vivemos aqui numa democracia. Se vocês quiserem fazer, eu vou estar ajudando. Mas se aqueles que quiserem também aproveitar, mesmo que porque assim, pelo que eu vi, alguns de vocês, né, fizeram trabalhos com aqueles alunos que já não estão mais. Não tem problema, né? Vocês continuam escrevendo com aquele tema. É uma sugestão. Se não, prestem atenção no recurso, no que eu estarei passando para os alunos do segundo RH e já começam a fazer o artigo de vocês também. Tá bom? Eu gostaria que vocês pudessem estar falando e a Marisa também, se quiser complementar com alguma coisa, fiquem à vontade, por gentileza. Então, pessoal, outra coisa... Espera só um pouquinho. Outra coisa, lembrando que mesmo o pré-projeto, ele é apresentado, tá? Ele faz a apresentação. Então, tanto tem apresentação em um como no outro, tá? O pessoal de ADM, contábeis, todo mundo faz isso. E tecnólogo também tem, porque aqui em Santos, a minha filha fez tecnólogo e teve apresentação. Tá bom? Isso é importante, é que, na verdade, referente a essa questão da apresentação, é que, na verdade, é o seguinte. Para o segundo de RH, na verdade, eles vão passar por uma qualificação. O que é essa qualificação? Geralmente, ela é fechada, ela não é aberta ao público, é no momento... Porque como é um pré-projeto, vai passar por essa banca examinadora, essa banca vai qualificar o projeto, dizer quais são os autores que estão faltando, porque tem algumas pessoas assim, eu dou aula de metodologia científica porque eu gosto de metodologia científica, porque é uma padronização, é uma receita de bolo, não é? A metodologia científica é uma receita de bolo. Então, só que assim, os assuntos pertinentes cabem quem? Aos especialistas. Né? A minha área de especialização é a questão de custo, planejamento, teorias da administração. Já da Marisa é RH. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de motivação, como estou falando de treinamento e seleção, tenho certeza que ela conhece os autores que são o quê? Os bambambãs daquela área de estudo. Então, que precisa, para aqueles que estão pesquisadores dessa área, eles precisam ser citados. Por isso que entra na qualificação. A qualificação é o momento que nós vamos estar falando assim, olha, precisa melhorar, aqui no seu referencial teórico, você não citou tal. Procure melhorar isso. Conversa com a professora... Marcela, que é de psicologia, que eu acredito que ela vai passar todas as metodologias referentes à questão de motivação. Exemplos, tá bom? Que eu estou falando. Por isso que o pessoal do segundo de RH virá fazer essa qualificação. Mas é o quê? É fechado. É só com a banca e as pessoas que irão apresentar. Já o quarto, né?
Não é. O quarto é o quê? É uma apresentação pública. Tá? Por isso que a gente fala assim, é o TCC, é a apresentação do artigo, e tem que ser assim, aberto ao público. Porque é para dar o quê? Transparência Ô, ao professora processo. Marisa, Oi. o pessoal que terminou no semestre passado fez apresentação ao público? Fez, vocês assistiram? Qualquer pessoa Tá, podia. nós da sala. Então, isso é E apresentação. no primeiro que eles apresentaram foi... E o primeiro que eles fizeram, eles apresentaram? Eu acho que não, eles não chegaram a apresentar. O primeiro, não. Ah, tá. Então, a gente já apresentou. Mas, Então. gente, a gente está arrumando erros que aconteceram. Aconteceu. Agora, não adianta falar... É melhor para vocês. Nós não estamos prejudicando, vocês estão ganhando conhecimento. Veja só. Isso é verdade. Aproveitar o trabalho de vocês. O que eu estou falando, eu estou dizendo assim, o que existe e o que dizem as normas, né? As normas de procedimentos referente à questão de apresentação, que eu estarei mandando para vocês como serão os slides, o que deve conter, né? Eu estarei passando essas informações. Se um fez, se outro deixou de fazer, aí já não cabe eu estar falando, né? Até porque eu acho que, assim, estou fazendo... Sim, também é um problema de cada um, aconteceu. Era só uma dúvida que eu queria esclarecer, só isso. Então, não que vai pedir, não que eu não queira fazer, não, tudo bem. Não, assim, a única coisa é que, assim, o que eu estarei propondo é o que diz a comunidade acadêmica, né? A comunidade acadêmica, ela diz isso. Tanto porque o segundo é o que? Ela é fechada, é qualificação, porque é o momento mesmo que os professores falam assim, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa... É um momento de crítica construtiva, para que o aluno faça o trabalho, né, com excelência. Para quando chegar no quarto, ele já ter condições, começar a ler todos os autores que os demais professores, né? Porque que acontece? Assim, eu vou dar a forma do bolo, a receita do bolo. Depois, né, o ingrediente, assim, eu vou falar quais são os ingredientes, quem vai ter que mexer, quem vai ter que fazer esse bolo vai ser vocês. Né? E aí que entra o que? A capacidade de criatividade, de criação, de escrita. Né? E aí sim que nós vamos estar avaliando tudo isso quando vocês escreverem um artigo. Só que vocês já chegaram nessa parte, vocês já escreveram, né? O bolo, ele já está pela metade. Vamos pensar, né, em fazer uma cobertura gostosa, né? Para que esse bolo fique mais atrativo, que fique mais gostoso. E aí nós vamos pegar e fazer isso. Vamos pegar esse bolo que vocês já têm, fazer uma cobertura, né? Essa cobertura vai ter alguns ingredientes que precisam ser melhorados, né? E depois nós vamos colocar à frente, para todos apreciarem. Colocar à frente vai ser a apresentação. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Quando um aluno, né, começa a estar trabalhando num projeto de pesquisa, nenhum outro professor, porque os professores, eles têm uma gama de assuntos que muitas vezes eles não conseguem se aprofundar naquilo. Vocês, como os autores, quando escolherem um tema, com certeza vocês vão possuir know-how sobre aquilo. Um conhecimento muito maior do que até alguns professores que vão estar na banca. Porque entendi, professor. Eles se debruçam. Né? Licença um pouquinho. Tá bom? Posso falar, professor? Claro, perdão, é que quando começa a falar. Não, é que trava, né? Aí não. Mas assim, então quer dizer que o artigo que eu fiz com a outra amiga minha, eu posso melhorar ele, então? Pode melhorar. Isso tá, e continuar com ele. Que eu estava conversando desde o começo com a Marisa, porque eu precisava entender o que tinha acontecido, né?
Certo. Que a partir do momento que os alunos começaram a mandar, eu falei assim, poxa, aqui já tem um artigo, aqui já tem um objetivo, mas assim, precisa melhorar em algumas coisas, porque vocês não tiveram aula de metodologia científica. Então, Certo. Então, se o tema que eu enviei para você, o artigo que eu já tinha feito, no caso é motivação nas empresas, pode ser outra aluna pode fazer o mesmo tema? Pode. Assim, é que não é interessante porque é uma coisa inevitável. Acabamos comparando um com o outro. Entendi. Isso é fato. Mas ninguém vai proibir fazer, professora, eu gosto de motivação, eu trabalhei a vida inteira com motivação e agora não vou poder escrever porque eu não mandei primeiro. Falei assim, não, cada um pode fazer assim. Só que às vezes acaba sendo inevitável a comparação. Mas não tem problema. Não tem problema em relação a isso. Deixa eu falar assim. Oi? Só uma dúvida. O meu grupo, nós tínhamos o segundo semestre. Isso. Então, a gente não vai poder... Porque ela não vai apresentar para o público, é isso? Não, não vai. Ela precisa estar apresentando... Até porque ela não vai apresentar para o público, ela não tem como poder fazer. Ela não chegou no estágio, ela não fez o projeto de pesquisa. Né? Tá, então eu posso manter o meu grupo do semestre passado, o mesmo tema do semestre passado. Pode. Aproveitar, nós vamos aproveitar o trabalho que vocês têm. Por isso que eu pedi, assim, eu não sei, eu acho que algumas alunos não estavam, mas eu havia solicitado que encaminhassem algumas alunos fizeram isso. Foi por isso que eu identifiquei, né? Para que mandassem o trabalho que fizeram no semestre passado. Porque assim eu já ia dando uma analisada. Acho que teve uma aluna que mandou até pelo WhatsApp. Foi por isso que eu observei, poxa, olha só, né, o que está acontecendo. Esses alunos já fizeram, vou ter que fazer tudo de novo, né? Então, mas assim, só que houve algum déficit referente à questão da padronização, que nós iremos melhorar agora. Com esses artigos que vocês já fizeram, né? Mas que tinha algumas coisas que precisam estar melhorando. Né? Eu não vi onde que está o problema da pesquisa, eu não consegui enxergar qual que é o objetivo claro, né? Os objetivos específicos no artigo, né? Não ficou muito claro. Então, isso precisa melhorar. Mas vai aproveitar o que vocês já têm. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Oi? Então, acho que tá falhando. a gente vai mandar esse artigo que a gente já fez. Fala, por gentileza, fala mais alto que acho que tá falhando, não tô escutando. Consegue me ouvir agora? Ah, perfeito. Agora tá ótimo. Então, a gente iria mandar esse artigo para a senhora ia olhar ele e falar o que está faltando, o que a gente precisa melhorar, é isso? Isso mesmo, é isso aí. Eu vou estar falando, mas vocês já vão estar observando isso, por isso que vocês precisam estar acompanhando as aulas, porque vocês vão estar vendo que vocês não fizeram direito ao objetivo, alguns fizeram, outros não, estou falando, né? Aqueles que me mandaram o que eu pude observar. Não fizeram direito ao objetivo, eu não consegui ver o problema da pesquisa, não está muito claro, a introdução não está dizendo qual que é o problema da pesquisa, né? Quais são os objetivos específicos. Tudo isso é o que deveria ter sido mostrado e vai ser apresentado para o pessoal do segundo RH. Professora. Oi? Agora eles estão tirando dúvidas, eu posso sair? Que eu estou com um problema com o oitavo. Claro, Marisa. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Desculpa tchau. Aí qualquer coisa. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, professora. Tchau, minhas lindas. Entenderam, minha gente? Então, eu estaria... Depois, eu precisava identificar o que estava acontecendo, né? E à medida que alguns falaram que já tinham apresentado, eu falei assim, que legal, então eles já apresentaram o pré-projeto, então eles já vão fazer o artigo, mas quando eu vi o trabalho de vocês, já tinha um artigo, eu falei assim, gente, né, eles apresentaram primeiro o artigo, depois
Só que assim, como vocês não tiveram a aula de pré-projeto, que no caso seria metodologia científica, uma outra nomenclatura, né, para o mesmo conteúdo, eu falei assim, existem alguns hiatos, né? Existem algumas lacunas que nós precisamos estar resolvendo, melhorando, né? E que vai ser feito isso, tá bom? Agora, assim, eu sugiro que vocês trabalhem com o mesmo tema, que vocês já né, desenvolveram de alguma forma, já trabalharam, já viram as fontes de pesquisa, e para poder estar melhorando um pouquinho mais. Porque eu recebi aqui, acho que alguém mandou, né? Acho que a Sara e Verônica, que trabalhou, o antigo era a problemática da desmotivação dos funcionários que trabalham no supermercado Semar na cidade de Bertioga. E até tinha deixado isso anotado. O tema é muito legal, né? Mas eu acho que vocês só fizeram pesquisa bibliográfica, e aí eu falei assim, poxa, né? Vamos ver, ou então tem uma pesquisa, vamos tentar melhorar um pouquinho. A gente fez uma pesquisa no campo também. Isso. Aí eu falei assim, vamos tentar melhorar um pouquinho mais isso. Eu acredito que o desenvolvimento, né, professora? Isso mesmo, melhorando as falas dos assim, a pesquisa, ela precisa estar de acordo com o referencial teórico, né? As perguntas têm que estar de acordo com o referencial teórico, porque não adianta nada vocês fazerem aquela referencial teórica, é toda a pesquisa bibliográfica. Não adianta nada vocês pegarem todos aqueles pesquisadores e aí, por meio desse conhecimento é que eu faço as perguntas, que eu faço o questionário, que eu faço as entrevistas. Tudo isso que eu estou falando, perguntas, questionários, entrevistas, é tudo metodologia, né? É importante dizer que vocês do Recursos Humanos é uma disciplina, é uma área de ciência aplicada. Então, me chamou a atenção esse daqui, desmotivação dos funcionários que trabalham no Semar, porque vocês foram a campo, fizeram pesquisa de campo, vocês aplicaram o conhecimento de vocês. Isso é muito bom, né? Na nossa área que nós escolhemos, como administração, recursos humanos, contabilidade, é a área de ciência aplicada, que eu vou estar explicando isso também para vocês. Que vocês fizeram. Então, ó, isso já é positivo, isso já é legal. Né? E vocês vão ter que falar isso na apresentação. Né? A nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa. Por que é qualitativa e por que não quantitativa? E por que não é quali-quanti? Né? Então, esses conceitos que precisam... Eu não vi isso na metodologia. Né? De alguns... Por favor, gente, eu estou mexendo com o pessoal de RH, estou mexendo com um projeto de pesquisa, com artigos já com o pessoal do 8º. Então, assim, a gente às vezes se confunde com alguns trabalhos que a gente recebe. Né? Então, eu estou falando isso no modo geral, ok? E... Então, eu sei que nem a Sara e a Verônica, se elas quiserem continuar com esse trabalho, mesmo que o Ivens não está mais, eu acredito que ele deve ter se formado. Professora. Oi? Se por um acaso a gente quiser colocar uma outra companheira nossa no lugar do Ivens, pode? Aí eu já não sei. Porque aí já fica mais difícil, né? Aí já fica, porque ele era o autor. Ah, entendi. Porque isso daqui, de uma certa forma, por mais que vocês não acreditem, né? E que achem que não, já vai ser o começo do Qualis de vocês. É o começo do currículo Lattes de vocês. Entendi. Então, eu acredito que o Ivens vai colocar também isso. Ele pode colocar, porque ele fez, ele apresentou, ele se formou. E isso ele vai colocar no Qualis, né? Que é o quê? O currículo que vai lá para a plataforma. E que depois, quando um dia ele vai pegar e vai ver, esse é o começo da produção científica dele. Por isso que eu acho que não pode colocar. O que nós podemos é melhorar. Eu acredito que o nome dele depois ele poderá estar, mas eu não sei se pode tirar. Eu acho que não. Eu acho que eu não posso tirar. Não, tudo bem. Tá bom? Nem tirar e nem colocar, porque o dele, com certeza, ele vai colocar isso no currículo Qualis dele. Tá? No Lattes.
Tá? Aí... Mas, professora, Oi? licença. Fale. Quando a gente for reformular esse que já está feito, no caso, tem que tirar o nome dele? Vai ter que tirar. Assim, ou pode continuar. Se ele continuar fazendo a pesquisa de vocês, aí eu já acho que não deve, porque vocês que vão estar fazendo. Nós podemos estar melhorando um pouco mais a questão do assunto, mas não vai poder. Não vai poder estar colocando o nome dele, não. Desculpa que eu me perdi aqui, porque meu filho chegou. Ele não entendeu que eu estou em aula ainda. Desculpa. Viu, Sara? Entendeu o que eu disse? Não foi bem claro, né? Não, tá bom, professora. Tá. Entendemos. Entenderam? Ah, então Aí tá. a senhora pontua o que é que a gente precisa dar uma melhorada na questão da entrevista. Sim, a questão, mas não é nem tanto da aplicação da entrevista, mas na forma como que vocês redigiram a metodologia. Bom? Isso que nós vamos estar conversando. Assim, porque aí vocês vão colocar assim: apresente pesquisa de abordagem de origem aplicada, de abordagem qualitativa, né? Utilizou-se como ferramenta para estar elaborando a pesquisa. Primeiramente, uma pesquisa bibliográfica, foi dividida em duas partes, sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica, pois segundo Gil, né, diz que pesquisa bibliográfica é mas tal pessoa diz que isso, tal, entendeu? Faltou o quê? As fontes dessas pessoas, desses autores, para poder estar dando um pouco mais de sustentabilidade, um pouco mais de, né, do trabalho ficar um pouco mais grandioso. Tá bom? O alicerce, seria o alicerce, professora? Isso. A formatação, a citar as normas corretamente, né? Mais isso. Tá bom? Esse para quê? Para o pessoal que já do quarto. Agora, professora, eu não quero nem pensar em estar escrevendo mais esse assunto, eu vou trabalhar outro. Pode fazer. É que eu só falei com a professora Marisa, porque eu vi assim, caramba, vocês já fizeram, né? Eu acho que não seria justo fazer novamente por ser uma determinação da faculdade, né? Então, por isso que eu falei para ela, assim, para nós podermos estar apenas melhorando o trabalho do pessoal do quarto, porque não faz sentido, né? Mas foi só uma sugestão. Quem quiser fazer outro, fiquem à vontade, não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Tudo bem? Tem mais alguém que é do quarto? Que quer falar alguma coisa? Não? Professora, Pode falar, querida. Eu tinha mandado lá no grupo o tema, né, que Sim. nós íamos fazer, eu, a Karine e a Bruna. Mas como a Bruna não vai poder participar, então nós vamos utilizar o nosso trabalho do ano passado. Isso. E vamos mandar para a senhora no e-mail, tá bom? Vamos Tá manter ótimo. o grupo. Que já era o trabalho que vocês fizeram e nós vamos estar melhorando. Perfeito. A gente melhora ele, foi um trabalho que a gente teve bastante trabalho para fazer. Então vamos melhorar ele, acho que dá para fazer uma coisa bem legal. Bem legal, porque agora vocês têm um pouco mais de tempo, vocês vão ter mais um pouco de orientação, né? Porque sim, isso vai só reforçando o conhecimento que vocês já têm. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Nada. Mais alguém do quarto? Então, tá tudo certinho? Um quarto? Vamos conversar agora com um pouquinho com o pessoal do segundo. Oi, minha gente.
Já recebi também alguns, eu só preciso depois ver quem é do quarto, quem é do segundo, vocês vão me ajudando, por gentileza. Já recebi alguns alunos que mandaram os temas de vocês. Então, o pessoal do segundo irá fazer metodologia científica. Nós vamos começar do início, né? E para isso, eu havia preparado, então, um outro material que está aqui. E eu acredito que vocês, do pessoal do quarto, também tenham que estar, né, prestando atenção, que vai servir de fundamentação conceitual para o trabalho de vocês, tá bom? Vamos começar a trabalhar então, gente? Porque, falando um ditado popular, né? Cobra que fica parada não engole sapo, né? Minha avó sempre dizia também o seguinte, o tempo sempre falta no final. Então, nós precisamos correr para poder estar fazendo de forma salutar, né? Bem feito, o que nós temos que fazer. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre classificação dos tipos de pesquisa. Ver se eu consigo abrir. Tudo isso já encontra-se no portal da FAB, o que eu estarei conversando com vocês. Está aqui. Tá. Vocês estão conseguindo enxergar? Classificação das pesquisas científicas? Professora, tá tudo cinza. Ah, agora apareceu. Não, agora sim. Apareceu? Perfeito. Então, olha, pessoal do segundo e pessoal do quarto, isso aqui já encontra-se no portal da FAB. Prestem atenção, porque esse material é o que é a estrutura do projeto de pesquisa de vocês, que vocês vão ter que ter, tá? E o pessoal do quarto vai ver o que ficou faltando referente a essas pesquisas no trabalho. Joinha? Tá bom. Então, vamos lá. Legal. Primeira etapa do projeto de pesquisa, tanto do projeto de pesquisa, tanto do segundo e do quarto, vocês já fizeram. O que foi? Escolha do tema, né? Vocês escolheram um tema que muitas vezes as pessoas acham que é fácil, mas não é. Por quê? É uma coisa muito importante a escolha do tema, que vai fazer com que vocês possam estar se debruçando a estudar sobre algo durante pelo menos 6 meses. Então, tem que ser uma coisa legal. Eu sempre falo que um bom artigo é quando nós temos o pesquisador que é apaixonado por aquilo que ele está escrevendo. Porque se eu não gosto, é um porre, né? Eu ainda pegar e fazer alguma coisa sendo que eu não estou gostando, né? Então, né, aquilo vocês já escolheram o tema. Se vocês escolheram esse tema, é sinal de que vocês possuem algum viés de interesse referente ao mesmo. Então, vocês escolheram um determinado assunto, né? Com isso, é importante vocês aqui está classificação das pesquisas científicas. Vocês agora são pesquisadores, querendo ou não. O pessoal do segundo está entrando nesse meio. O pessoal do quarto já entrou, já nadou, né? Tentou assim, né? Estava um pouco se afogando, mas agora estão boiando, né? Para que nós possamos estar melhorando o artigo de vocês. Então, não adianta fugir, nós temos que estar, né? Tem um outro ditado popular, sempre utilizando o senso comum, né? Mar sem tempestade não faz marinheiro bom. Né? Então, para que nós possamos ser realmente bons pesquisadores, nós temos que passar por algumas situações que muitas vezes nos traz um pouco de desconforto. Né? Professor. Oi? É o Leandro Carnal que fala isso, né? Olha, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo faculdade de filosofia também, né?
E eu tenho lido muito sobre Cortella, Karnal, né, Pondé, e fora os filósofos clássicos, né? Então, eu sempre estou citando eles, né? E como eu também sou, assim, de origem caiçara, né? E também estou sempre no mar, porque eu também gosto de remar, né? Que eu faço canoa havaiana. Então, eu sempre utilizo isso, é uma prática minha. Mas o Karnal, eu acredito que ele deve ter falado também. E a memória puxa, né? Todas essas citações, né? Então, por isso que às vezes eu sou chata, porque eu acabo ficando citando um monte de pessoas, porque de tantas coisas que você lê, né? E agora que eu estou fazendo a faculdade de filosofia, ainda fica pior. Então, vocês me desculpem, porque assim, quando eu começo a falar, eu não paro. Aí fica mais chato ainda. Desculpa, viu, gente? Vamos lá? Mas deve ser sim, viu, Sara? É a Sara que falou, né? Foi a Sara? Isso. Ah, então tá bom. Veja só. Aqui às vezes está tudo tão escurinho. Só a Paloma que coloca uma fotinha aqui assim, né? Mas os demais a gente nunca tá vendo, né? Mas vamos lá. Classificação das pesquisas. Então, nós temos que ver quanto à sua natureza, se ela é básica ou se ela é aplicada. Eu já falei, acho que foi o trabalho da Verônica e da Sara, que já disse que ela já é uma pesquisa aplicada. Por que isso? Porque porque vocês foram até o CEMAR, vocês fizeram entrevistas, aplicaram um questionário, então, assim, aplicada, né? A ciência que nós escolhemos, né? Nós, administradores, contadores e vocês, tecnólogos de RH, é uma ciência aplicada, porque vocês estão vendo no dia a dia o que está acontecendo. Né? Ao contrário de uma pesquisa básica, que ela apresenta finalidades imediatas e produz conhecimentos a ser utilizados em outras pesquisas. São aquelas questões mais teóricas. Né? E aí que eu preciso delas, né? Dessas básicas, como as ciências exatas e tudo mais, como a questão da soma, da divisão, das 4 operações, são ciências básicas que existem para que nós possamos possuir um raciocínio lógico. Mas elas existem, elas são básicas, eu tenho um conhecimento teórico sobre elas, mas ela é uma ferramenta para que eu possa estar aplicando nas demais, tá bom? Então, nós, geralmente, os administradores, contadores e tecnólogos de recursos humanos, estaremos fazendo pesquisa de natureza aplicada, como vocês já fizeram, como eu vi o trabalho que vocês falaram sobre a desmotivação dos funcionários do CRIO. Aplicada, ok? Então, vamos lá. Quanto ao meu objetivo de pesquisa, como que ela pode ser? E aqui nós estamos falando, assim, exploratória. Isso é importante, tudo isso, essas classificações, é importante e necessário conter na metodologia. Para um projeto de pesquisa, né? Agora para o pessoal do segundo RH, vocês precisam colocar, né? Começar a pensar o tema de vocês. A pesquisa que eu vou fazer, ela é de natureza aplicada. Ponto. Isso é básico. Quantos meus objetivos? Agora que vocês precisam estar vendo de que forma ela se enquadra, tá bom? De que forma ela se enquadra. Vocês que já fizeram o artigo, precisam ver, né? E onde que a pesquisa de vocês se enquadram, tá? E aí nós vamos estar conversando e explicando um pouquinho. Quanto ao objetivo, se ela é exploratória, fase preliminar de pesquisa com a finalidade de obter mais informações, delimitação do tema, sobre um assunto com pouco ou nenhum conhecimento, e a orientar os objetivos, métodos e a formulação das hipóteses, ou mesmo dar um novo enfoque. O que é hipótese? Tá?
Para o segundo do RH, e também reforçando o quarto, todo projeto de pesquisa tem que ter um problema. Todos. Então, vocês agora têm aqui. Vejam só. Vocês já escolheram o tema. Primeiro ponto. Segundo ponto. Problema de pesquisa. Problema mesmo. Né? O pessoal da a Verônica e a Sara, elas já verificaram que o pessoal do supermercado Semar, eles são desmotivados. Isso é um problema. Né? A desmotivação, vocês observaram que esse é um problema. Né? E aí, vocês precisam, né, fazer uma pergunta referente a isso. Hipótese. Aí vamos lá. O que é hipótese? A possível resposta daquela pergunta. Eu acredito que vocês já tenham a resposta, baseado no conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? Aquilo que não existe comprovação científica, aquilo que é referente ao senso comum, aquilo que eu acho. Mas o que eu acho não é ciência. É por isso que eu estou fazendo pesquisa. Para que eu possa estar o quê? Por meio de um método, de uma metodologia, fazer ciência. Então, né, essa hipótese, vocês acreditam e vocês afirmam que o pessoal do supermercado Semar, eles estão desmotivados dentro, realizando as suas funções. Eu não li todo o trabalho, de vocês. O que pode acontecer? Quando vocês forem aplicar a metodologia por meio de pesquisa participante, pesquisa etnográfica, qualquer tipo que vocês forem escolher, pode ter um resultado diferente, né? Pode estar demonstrando que aquilo que eu achava não era uma verdade. Não é verdade. Eu achava que eles eram... E aí que nós temos que ter muito cuidado, hein, gente? Em nenhum momento, assim, como pesquisador, você tem que ser neutro. Você acha uma coisa, você tem uma hipótese, você tem um problema, você tem uma hipótese, e agora você precisa estar vendo se essa hipótese é verdadeira ou não. Essa hipótese ela pode ser diferente daquilo que você acredita. E você, como pesquisador, você tem que consolidar esses dados de forma coerente e precisa. Isso e correta. Porque senão você está fazendo um viés errado, né, da pesquisa. Isso não pode ocorrer. Tá? Principalmente numa cidade como a nossa, que existe pouca produção de pesquisa, principalmente nessa área. Vocês ainda vão mudar esses números? Mudar essa afirmação? Não pode, né, minha gente? E até porque serve também vocês, depois de um tempo, pegar essa pesquisa e falar assim, olha só, Semar, né? Vai até o Departamento de Recursos Humanos e fala assim, apresenta para eles, assim, foi isso aqui que nós conseguimos apresentar e verificar. Claro que vocês não vão fazer isso assim, se tornar público e tudo mais, né? Porque a gente tem que ter ética. Né? Lembra aquilo que eu conversei com vocês na semana passada? Né? Porque o curso de vocês, por ser gestão de recursos humanos, e a pesquisa lida com pessoas. E seria obrigatório nós termos um comitê de ética para que nós pudéssemos estar passando todos esses trabalhos. Isso é fato, né? Mas isso nós não temos. Então, nós temos que ter bom senso, coerência e termos um padrão ético a ser seguido. Bom, então é o seguinte, eu tenho o meu tema, eu tenho o meu problema, eu tenho a minha hipótese. Isso tudo vocês vão ter que formular, viu, segundo RH? E vocês do quarto que já fizeram, também demonstre para mim dentro do artigo de vocês. Onde isso se enquadra? Onde isso aparece? Porque o projeto de pesquisa é o que vai fazer você elaborar o artigo.
É a etapa final. Então, primeiro é o projeto e depois o artigo. Então, vocês precisam demonstrar isso para mim, tá bom? Bom, aí o que vai acontecer? Os meus objetivos. Se eu vou fazer uma pesquisa exploratória, geralmente eu tenho levantamento bibliográfico, entrevista, análise de exemplos, se refere geralmente a um novo campo científico, precedendo a pesquisa que ainda virão. Então, geralmente, isso daqui é quando é algo de novo, extraordinário. Vamos dizer que está acontecendo uma pesquisa exploratória aplicada para nós estarmos tendo a vacina, né, do Covid. Tínhamos conhecimento sobre isso, né? Já tinha algumas pesquisas, tinham algumas, né? Mas o que aconteceu? Foi algo realmente muito novo. Então, é uma pesquisa exploratória, que no caso não vai entrar, vocês não vão estar, não vai ser esse tipo que vocês vão estar fazendo. Mas ela pode ser o quê? Descritiva. E esse é um campo, muitas pesquisas, que a maioria de nós, principalmente da área de ciências sociais e humanas, utilizamos. Registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Ora, eu vou lá dentro do supermercado, né, lá no Semar, eu observo tudo o que está acontecendo, né, e anoto. Eu pego assim, até então não converso com ninguém, eu vejo como que é o layout do supermercado, eu vejo como que aqueles funcionários, eles se relacionam tanto com os clientes, tanto com aqueles, né, com os seus superiores, é tudo que eu descrevo, eu começo a escrever e a descrever aquilo que eu estou vendo. Então, é descritiva. Descreve as características de determinada população ou fenômeno. População. Né? A população são quem? Os funcionários do Semar. Né? Estabelece relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padrões de coleta de dados. Questionários e observação sistemática. Né? Questionários, aqui no caso, já vai entrar num outro item, que vai ser procedimentos. Mas eu observo primeiro, né, o que está acontecendo. Explicativa. Explica as causas, valendo-se do registro, da análise, da classificação e interpretação dos fenômenos observados. Né? E aí você faz em vez de você apenas descrever o que está acontecendo, você descreve e vai explicar por que tais pessoas tiveram esse tipo de procedimento. Tá? Identifica fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque o conhecimento da realidade explica a razão, o porquê das coisas. Nas ciências naturais, usa o método experimental e nas ciências sociais, o método observacional, que ainda é a questão da observação que eu havia falado para vocês. É apenas mais profundo que a descritiva, a explicativa. A abordagem. Então, eu costumo falar para os meus alunos da graduação, se fossem já alunos de um curso de pós-graduação e ainda mais um mestrado, eu estaria dizendo que sim, que eles poderiam estar fazendo uma pesquisa explicativa. Mas como nós estamos iniciando a nossa vida acadêmica, né, nós estamos iniciando o embrião da questão de nós sermos uns futuros profissionais e elaborando artigos, eu acredito que nós podemos estar utilizando esse objetivo, a descritiva, que é um pouco mais, um pouco mais até fácil de nós estarmos trabalhando. Sugestão, tá? A abordagem qualitativa, quantitativa. Que é isso, gente? Qualitativa. O ambiente natural é fonte direta para a coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados.
E a quantitativa requer o uso de recursos técnicos de estatística, procurando traduzir em números ou conhecimentos gerados pelo pesquisador. Bom, não pensem vocês que na pesquisa qualitativa vocês não terão que fazer gráficos e tudo mais. Isso é óbvio. Então, as pessoas acham que eu vou fazer qualitativa porque eu não preciso utilizar gráficos, não. O que você não vai precisar fazer é a questão, né, de dados estatísticos. Mas, questionários. O que acontece numa pesquisa qualitativa? É quando você, como pesquisador, pode estar, e isso acontece muito em ciências sociais, né, e humanas como as nossas, com os nossos cursos, que é quando você, como pesquisador, você acaba interferindo e conversando, não interferindo, existe uma relação mais próxima com o objeto a ser pesquisado, com as pessoas a serem pesquisadas, né? Eu posso perguntar o seguinte, né? Eu vou fazer o meu procedimento questionários, perguntas fechadas. O que é isso? O que são perguntas fechadas? Quanto tempo vocês trabalham nesse supermercado? 0 a 5 anos? De 5 a 10 anos? 10 a 15 anos, 10 a 15 anos, 15 anos ou mais. Isso são pesquisas fechadas. Por quê? Porque eu dei opções para eles, né? Escolher qual dessas, tá bom? Aí eu escolhi, eu trabalho de 0 a 5 anos. Na verdade, são 3 anos que eu trabalho, então é a primeira opção. Ok. Se eu tivesse continuado essa pergunta e falado assim, por que você permaneceu durante todo esse tempo no supermercado? É uma pergunta aberta. Eu estou deixando a pessoa estar falando o que ela deseja. Claro que depois eu vou ter que transcrever a sua fala. Então, isso entra em pesquisa qualitativa. Entenderam? Entenderam? Sim, professora. Sim. Entenderam? Tá bom? Agora, quantitativa é quando eu pego e faço assim, levantei tudo isso e falo assim, 3% da população dos servidores do supermercado trabalham no CRIO. Geralmente, né, nós fazemos essa... Pode-se, né, fazer esse tipo de pesquisa, mas também vocês, se quiserem fazer, podem fazer, mas como nós somos as ciências, né, outro tipo de ciência, nós utilizamos a qualitativa, tá? Quem utiliza muito a quantitativa? Economistas, matemáticos, estatísticos, né? Utilizam geralmente esse tipo de pesquisa. Claro que nós podemos estar usando também. Claro que também existe a qual e quant, os dois tipos no mesmo artigo. Também existe isso, tá? Bom, agora, procedimentos. Os procedimentos é a ferramenta, é colocar a mão da massa para poder estar realizando a nossa pesquisa. Aqui está, procedimentos documental, né? É legal essa, procedimento documental. Eu já cheguei a fazer um artigo com esse tipo de procedimento. Na época eu trabalho na Câmara, eu fazia parte do controle interno. Eu fiz um levantamento de 1993, nos documentos do legislativos de 1993 até junho de 2019, junho de 2019, quais eram os procedimentos adotados pelo controle interno desse legislativo. Como eu fiz isso? Levantei os documentos, os processos referentes ao controle interno durante todos esses anos, né? E apontei quais eram as ações que o controle interno fazia, né? Levantei processos, portarias, né? Registros,
tudo que falava sobre controle interno. Então, é pesquisa, nós chamamos isso de pesquisa documental. Por meio de documentos, eu peguei, fiz um levantamento sobre controle interno do Legislativo de Bertioga. Então, aqui diz, baseie-se em matérias que não receberam ainda um tratamento analítico. Ora, quem que um dia ia querer saber sobre o controle interno da Câmara, né? Eu que achei de fazer uma coisa, assim, vou fazer isso daqui. Então, assim, nunca houve análise sobre isso. Mas, a partir disso, né, eu vi o quê? Que existiam o quê? Resoluções que poderiam estar, né, fornecendo algum tipo de gratificação para aqueles funcionários que exerciam essa função e não era pago, né? O controle interno foi uma exigência por meio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aí ele passou a ser visto de uma forma diferente, e aí o próprio Legislativo passou a adquirir programas referentes para auxiliar os controladores internos. Então, houve, assim, a pesquisa ela foi aplicada, né? Depois houve uma análise referente a todos esses documentos e verificou-se a sua importância. Né? Então, não é de tudo perdido. Quando nós achamos que essas pesquisas, porque, assim, vai levantar aquilo que está quieto, né? Precisa levantar, porque é uma realidade e que, se ainda não está sendo feito, é porque está sendo falho. Tá? Bom, aí é que está, né? O que seriam esses tipos de documentos? Né? Eles falam documentos oficiais, que nem no meu caso, que eu estou dando como exemplo, tá? Foram o quê? Foram portarias, resoluções, tudo documentos oficiais que foram publicados no boletim oficial do município. Reportagens, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, etc. Isso também é interessante para quando nós vamos fazer uma pesquisa histórica, né? Que quando nós vamos levantar fotografias e tudo mais. Os secundários são os que, de alguma forma, já foram analisados, tais como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, entre outros. Poderá que daqui a um tempo outras pessoas podem se interessar em realizar algum tipo de atividade referente ao controle interno, né? E aí eles poderão estar utilizando a minha pesquisa, que será o quê? Um documento secundário, né? Olha só que legal, né? Olha só como a pesquisa gera pesquisa. Por isso que é tão difícil nós dizermos assim que é algo inédito, algo extraordinário, como fala a pesquisa exploratória. Bom, aqui nós falamos de pesquisa bibliográfica. Gente, coloque uma coisa na cabeça. Toda pesquisa, ela tem origem à pesquisa bibliográfica. Ponto. Eu tenho que ter um referencial teórico. Ponto. Há necessidade de estar fazendo isso. E é o quê? Por meio da bibliografia. O que é essa bibliografia? Coloca o pesquisador em contato com as publicações existentes, livros, revistas, periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografia, dissertações, teses, materiais cartográficos, internet. Na pesquisa bibliográfica, destaque fundamental deve ser dado à veracidade de fontes e dados, observando as possíveis incoerências. Então, o que a comunidade científica hoje prega? A necessidade de nós estarmos, pelo menos, utilizando artigos científicos publicados em congressos, revistas científicas, que no nosso caso será de quando? Acho que eu já falei isso, de 2015 a 2020. Procurem artigos dos temas que vocês estão trabalhando, com a data de 2015 a 2020 para frente, os mais atuais possíveis, tá bom? Utilizem quem? Os livros clássicos, aquelas pessoas que são bam referente a determinado assunto. Eu acho que é um pouco que eu sei, que eu não me aprofundei ainda sobre isso, mas Daniel Goleman, acho que é o bam da inteligência emocional, né? É isso, né? Não é muito da minha área, mas eu acho que é isso. É ele mesmo. Eu comecei a ler até, professora. É muito bom. Então é o seguinte, se eu vou fazer um artigo científico de inteligência emocional e não citar Daniel Goleman, algum problema está. O artigo
ele está incompleto. Porque é o cara que é o bambambam do determinado livro. E ele, eu acredito que ele possa ter livros, né, anteriores a 2015. Mas eu posso aceitar esses livros do Daniel Goleman anterior a 2015 porque o cara é o cara. Entenderam? Então, assim, eu cito livros antigos ou cito artigos antigos daqueles que são referências em determinados assuntos. Ok? Compreenderam? Então, Wikipédia, sites, gente, de boa, não dá. Wikipédia mesmo, acho que até eu preciso ver, confirmar isso. Mas já diz tudo que ele não serve como fonte, de que há muitos fatos ali que podem ser contrários e que talvez nem sejam válidos. Ele mesmo deixa isso explícito. Então, se ele mesmo deixa isso explícito, por que você vai colocar? Tá bom? Sites só se forem oficiais, né? Sites realmente que falam sobre se eu vou falar sobre responsabilidade social e não citar Instituto Ethos, e eu vejo o seu site, né, e citar o seu site, é totalmente compreensível de estar citando esse Instituto Ethos, né? De eu citar o IBGE, de eu citar... Por quê? Porque são sites realmente que digam, que falam, né, que são referências para determinados assuntos. Agora, blog não, gente. Blog é opinião. Não é? Blog não é algo que a gente deve estar, né? Então, presta atenção. Então, não é legal. Tá bom? Então, geralmente não. Nas pesquisas que vocês forem fazer, isso já é uma determinação, tá bom? Vocês vão dividir a pesquisa de vocês sempre em 2 etapas. A primeira sempre será bibliográfica. A primeira, o artigo que estamos escrevendo ficou dividido em 2 partes distintas, sendo ela, primeiro, uma pesquisa bibliográfica, pois para que pudéssemos ter para elaborar nossa fundamentação teórica, que irá nos dar sustentação para podermos estar elaborando, passando para a segunda parte da pesquisa, que será um estudo de caso. Eu vi aqui, tem meninas que acho que vão querer falar sobre o RH das pequenas empresas, então elas podem estar fazendo o estudo de caso, né, dentro de uma microempresa. É um procedimento. Então, depois nós vamos estar falando sobre isso. Ou experimental, ou pesquisa participante, aproveitando que eu já trabalho numa pequena empresa de recursos, onde tenho recursos humanos, e eu já vou estar querendo estar relatando sobre isso. São procedimentos que podem ser adotados, tá bom? Vamos continuar aqui. Tudo bem? Então, todos vocês vão fazer a primeira parte da pesquisa, pesquisa bibliográfica, que será o referencial teórico de vocês. Joinha, todo mundo já está sabendo disso. Bom, a segunda parte, eu posso estar fazendo documental, né? Se alguns quiserem fazer. Experimental, estabelece um objeto de estudo e observa suas variáveis que influenciam nos fenômenos. Refaz as suas condições para observá-lo em ambiente sob controle, podendo assim detectar a relação causa e efeito entre variáveis e fenômenos. A pesquisa experimental é mais frequente nas ciências tecnológicas e nas ciências biológicas. Tem como objetivo demonstrar como e por que determinado fato é produzido. Tá vendo? Não poderíamos estar utilizando nós. Cuidado, esse tipo de procedimento experimental em ciências sociais e humanas é muito perigoso. Por quê? Porque quem sente impacto é a sociedade, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pesquisa. Algumas ideias que achamos que vai ser legal e que pode não dar certo, né? Por isso que eles falam assim, a pesquisa é mais frequente em ciências tecnológicas ou ciências biológicas. Ora, quando eu descobri o soro caseiro, que era um copo de água, uma pitada de sal e 2 colheres de açúcar, né?
fui lá e dei para a pessoa, eu vi o quê? O que isso poderia ocasionar? Reação de causa e efeito. É uma ciência o quê? Biológica. É um procedimento extremamente simples, né? Mas aí a ciência é isso, né? O encanto da ciência, quando ela realmente é válida, é quando eu posso melhorar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas fiquem melhor por algo realmente tão simples, não é? Então, isso é uma pesquisa experimental, não é? O soro caseiro, né? Foi uma experiência que viu, né? A criança estava com problema na barriguinha, né? E aí ela tomou o soro caseiro e aquilo, né? Fez com que, né? Houvesse o equilíbrio e ela parou de ter o probleminha na barriguinha. Ciência experimental, causa e efeito. Bom, agora podemos fazer isso? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte dentro do meu departamento do RH da minha empresa, eu vou pegar e fazer o seguinte, eu acho, né, que uma pessoa só trabalhando no RH é suficiente para poder estar atendendo às demandas, né, da minha empresa. Todas as outras pessoas vão ser mandadas embora, né? O que irá acontecer? Primeiro, já houve um problema social. Né? Como que você, a partir do momento que eu mando alguém embora da empresa, eu já causei algum dano para ela referente às questões emocionais. Né? Nós sabemos que o nível de estresse de pessoas que são as pessoas que perdem o emprego, principalmente para aquelas pessoas que têm mais idade e que estão muito tempo dentro de uma organização, né, é como se fosse um luto, né, o luto de uma pessoa muito próxima, né, o nível de estresse. Então, você já causou um problema nas questões emocionais daquela pessoa, nas questões sociais, porque como que essa pessoa pode voltar a fazer parte da população economicamente ativa, sendo que está cada vez mais difícil as pessoas estarem em condições de procurar, de conseguir um emprego. Né? E aí você também causou todo um problema dentro de uma organização, porque assim, eu mandei essas pessoas embora porque eu comprei um programa de não sei o que mais, né, e tal, que irá suprir essa mão de obra que para mim é desnecessária. Tá, mas tudo bem. Esse investimento que eu fiz e as pessoas que vão estar tendo que... A pessoa que ficou encarregada para usar esse programa, realmente ela é treinada e capacitada, tendo condições para poder estar realizando e tendo conhecimento até que tecnológico para poder utilizar toda essa mão de obra, quanto tempo isso não irá fazer com que prejudique todo o andamento da minha microempresa, da minha organização? Então, há impacto. Sempre, se nas ciências sociais, sempre há impacto. Tá bom? E nós, né, dentro dessa ciência, nós, né, que trabalhamos nas ciências sociais e humanas, nós temos que, cada dia, fazer com que esse impacto seja menor. Nós costumamos apagar incêndios, né? Focos de incêndios. Nós precisamos resolver as questões econômicas, nós acabamos de resolver algumas questões econômicas, nós passamos para as questões sociais, as questões de como que se encontra, né, aquele trabalhador, aquele colaborador, aí eu vejo que a coisa está melhor, aí depois eu já vejo, né, uma questão de investimento para a minha organização. Então, né, eu tenho que estar sempre apagando incêndios e para que eu possa estar crescendo. Essa é uma verdade. Bom, tem a questão de um procedimento chamado levantamentos, survey. Envolve a interrogação direta através de questionários a um grupo de pessoas cujo comportamento está sendo pesquisado. Então, é um grupo de pessoas, não são entrevistas feitas para um indivíduo, né, em separados. Então, eu posso estar fazendo uma pesquisa já junto com 20 pessoas, aplico esse questionário. Essas entrevistas podem ser não estruturadas ou feitas através de questionários, e esses se classificam como estruturados e semi-estruturados. Então, eu me reúno com um grupo de pessoas, né,
baseados nos mesmos interesses, baseados dentro da empresa, e já aplico essas questões. Isso é uma coisa mais difícil de nós conseguirmos, né? Claro, se você conseguir falar assim, olha, agora é o seguinte, eu vou aplicar a pesquisa, né? Estejam todos aqui, todos os funcionários, para que eu possa estar fazendo a mesma, né? Se você conseguir fazer isso, talvez até aqueles que já trabalham no RH, talvez tenham uma facilidade, mas não é sempre. O que acontece sempre, né? E que hoje eu vejo meus alunos estarem fazendo isso com uma competência muito elevada, né? Eles disparam os questionários, né? Eles criam as questões, criam o público que querem, né? Selecionam o público, eles falam assim, eu quero mulheres de 20 a 30 anos para responder essas questões. Mando pelo celular, disparo, né? E depois vão estar recebendo essas questões. Essa é uma outra, eu acredito que eu acho que eu tenho que estar conversando com vocês também. Para as pessoas do quarto RH que fizeram os questionários, como que o professor trabalhou a questão da amostragem, né? Isso acho que vocês precisam estar conversando comigo, falando para mim, qual foi o critério que ele utilizou. Ele deu um número, ele fez com que vocês aplicassem uma fórmula para poder ver a quantidade de pesquisadores que tinham que ser feito, hein? De questionários aplicados. Como que foi? A quantidade de pesquisas que devia ser feita. Sim, qual foi esse número? Hein? Se eu não estou... Vocês lembram? Deu para ouvir? Não escutei. A amostragem foi... Se eu não me engano, professora, foram no mínimo 10 ou 12 entrevistados. Perfeito, um número excelente, um número bom, tá? Principalmente para um artigo de início, né? De graduação. Então, excelente, vocês podem continuar utilizando esse número. Eu só peço assim, vamos fechar com o número 15, tá? 15 entrevistas. Vocês que já fizeram, permanece. Já o pessoal do segundo já vai ter que saber que essa amostragem, existem fórmulas para que nós possamos estar fazendo isso, tá bom? Para o grupo de vocês, até um número menor, nós poderíamos estar sugerindo. Mas, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém tem, aqui nesse município, aqui nessa cidade, pesquisas referente ao padrão de comportamento, referente a modo como as pessoas vivem, como as empresas são treinadas, como as empresas são constituídas no município de Bertioga. Vocês, né, alunos da FAB e o curso de tecnólogo está dentro desse perfil, estão alimentando o banco de dados de pesquisa que não existe no município. Olha a importância que vocês estão tendo. Olha a importância, né? Assim, por isso que eu estou falando sempre do trabalho de vocês, porque eu falei assim, caramba, mesmo não tinha observado o quanto que esse pessoal é desmotivado dentro do supermercado, né? Como nós temos problema referente à questão de mão de obra aqui na cidade, né? Isso se reflete no quê? No atendimento, na qualidade do serviço prestado, né? Então, vocês são esse banco que estão alimentando essas pesquisas, tá bom, gente? Bom, nós temos aqui a pesquisa etnográfica. Ela é muito utilizada pela antropologia. A etnografia visa realizar a descrição dos significados, pertence a um determinado grupo ou fenômeno social particular. É muito legal esse tipo de pesquisa. Eu já trabalhei também com esse tipo de procedimento, principalmente quando eu fiz
a minha dissertação de mestrado, que foi para falar sobre a questão cultural, né, das pessoas que viviam na Vila de Itatinga. O que eu estava fazendo, né? Visa realizar a descrição, né? Descrever os significados, a importância cultural daquelas, o que era produzido de cultura dentro daquela vila, dentro daquele local, que as pessoas fabricavam, né? Que a cultura nada mais que é uma produção do ser humano, né? Então tudo que ela produzia e o que aquilo representava para ela. Então isso é pesquisa etnográfica. Realiza entrevistas em profundidade, inicia observação, analisa o discurso dos informantes, investiga os detalhes de um fato, lança perspectivas microscópicas e, por fim, interpreta o significado e práticas sociais. Né? Então, nesse caso, quando eu fiz essa pesquisa para a dissertação, eu vi o discurso delas, a fala, o significado da fala, né, daquelas pessoas que moravam principalmente lá, o que representava a Vila de Itatinga, o grau de importância para elas. Bom, então foi o quê? O meu procedimento para fazer essa pesquisa foi a etnográfica. Mas nós temos também o estudo de caso, né? Também já trabalhei com estudo de caso, que foi a minha primeira pesquisa que eu fiz quando eu fui bolsista pela Universidade de Mogi das Cruzes, que eu fiz um estudo de caso também sobre a Vila de Itatinga, quando eu quis fazer um projeto de uso sustentável para a vila, né? E então eu fiz um estudo de caso. O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, ou um grupo ou comunidade. Vocês, né, do RH, podem estar fazendo o estudo de caso das microempresas. Entra aqui, aí aqui, ó. Indivíduo, um grupo ou comunidade a fim de estudar aspectos variados que sejam objeto da pesquisa. Vocês vão estudar, né, uma microempresa e aí vão aplicar como metodologia o estudo de caso. É um tipo de pesquisa qualitativa e ou quantitativa. São requisitos para sua realização: severidade, objetivação, originalidade e coerência. Né? Então, preciso atender a esses critérios. Pesquisação. Concebida e realizada para a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Ela é entendida como um tipo de pesquisa social, com base empírica, um conhecimento baseado nas experiências, que é concebida em uma estreita associação com uma ação ou uma resolução de um problema coletivo, e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Eu não sei se vocês lembram ou vocês ouviram falar de uma pesquisa que houve um vulto muito grande, principalmente pelo seu resultado, quando um aluno, não lembro do curso, de que curso que foi, mas ele fez da Universidade de São Paulo, da USP, ele aplicou essa pesquisação. Ele passou a ser uma pessoa que trabalhava na faxina. E aí, o que ele queria demonstrar? Que os estudantes viam esse tipo de trabalhador como pessoas insignificantes. Né? Então, ele aplicou tanto que ele estava fazendo essa pesquisa no último ano da faculdade, né? E poucas pessoas conseguiram reconhecer ele trabalhando como, né, ajudante geral ou então na limpeza, né? E não havia reconhecido, porque simplesmente ele quis demonstrar que as pessoas, esse tipo de trabalho era ignorado, né, dentro de um universo como aquele. Né? Não era visto como importante. Tá? Foi muito interessante o resultado dessa pesquisa, foi muito boa. Por isso que aí é denominado de pesquisação, dei esse exemplo.
Pesquisa participante, desenvolvida com a participação de grupos de pesquisa e ou pesquisadores individuais em situações investigadas similares e caracteriza-se pela interação entre os membros. No caso específico da pesquisa participante, em virtude das dificuldades para a contratação de pesquisadores e assessores, para a reprodução de pesquisadores e assessores, para a reprodução de material para a coleta de dados, e mesmo para garantir a colaboração dos grupos presumivelmente interessados, o planejamento da pesquisa tende, na maioria dos casos, a ser bastante flexível. Esse tipo de pesquisa participante, o meu marido também fez mestrado em políticas públicas e ele está inserido na Secretaria de Meio Ambiente. Então, ele falou sobre a questão das moradias subnormais, essas pessoas que vivem principalmente na beira dos mangues, aqui no município de Bertioga, né? E aí, ele pegou, como ele já trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, e ele já tem todo um envolvimento junto, né, com todas essas pessoas e com todos os documentos, com toda a estrutura, né, das pessoas que vivem nessas situações e trabalham nessa situação, ele pode estar colocando como pesquisa participante. Alguns de vocês, se também trabalham dentro de um RH e vocês quiserem, né, desenvolver, porque vocês já estão inseridos dentro desse contexto, vocês podem utilizar também essa pesquisa participante, né, como um procedimento, tá? Pesquisa ex post facto. A partir de fatos passados, podemos definir pesquisas ex post facto, como uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. Nessa pesquisa, buscamos saber quais os possíveis relacionamento entre as variáveis, tá bom? Aí, no caso, são coisas que já estão, que já aconteceram. Vamos dizer assim, são coisas que já estão um pouquinho mais fora do nosso alcance, né? Vamos ver se vamos pesquisar se realmente Getúlio Vargas cometeu suicídio. Vocês têm controle sobre isso? Né? Os livros de história dizem que sim, que ele cometeu suicídio. Mas, né, as demais teorias dizem que ele pode ter sido assassinado e aquela coisa e tudo mais. Então, eu vou estar tentando desvendar esse mistério. Tá bom? Não é o caso nosso aqui. Pesquisa de campo é a observação de fatos e fenômenos espontâneos, geralmente in loco. Né? Eu vou fazer uma pesquisa de campo. Quando eu fiz o trabalho lá do Itatinga, eu tinha que fazer um artigo por semestre, né? E entregar. E teve uma que eu fiz, né? Aqui, né? Que eu falei que foi estudo de caso. E depois eu fiz pesquisa de campo. Quando eu fui, né, lá e apliquei a pesquisa com os ex-moradores, com os atuais moradores e tudo mais. É a observação dos fatos e fenômenos espontâneos. Naquele momento eu precisava fazer esse tipo de procedimento. Minha gente, aqui, essas outras aqui, nós temos uma série de comentários, uma série de conteúdos, técnicas de investigação, métodos históricos, métodos comparativos, métodos estatísticos, experimental, que nós não vamos estar falando sobre isso, porque vocês não vão estar fazendo nesse primeiro momento. Poderia falar sobre isso? Poderia. Posso, né? Agora, nesse momento, será que isso será útil para vocês? Acredito que agora não. Por quê? Porque acho que nesses minutos que eu falei com vocês, eu já passei um monte de conteúdo, um monte de coisa, né? Que eu acredito que vocês podem estar ainda não está muito solto na cabecinha de vocês, né? Por quê? Porque esses são os procedimentos para aqueles alunos do segundo RH
estarem fazendo projetos. Aqui nós estamos falando de metodologia científica, tá bom? Aqui nós estamos falando de metodologia científica. O que eu peço para o pessoal do segundo RH? Já escolhi meu tema, pensem, né, num possível problema para o tema de vocês. E como metodologia, o que é metodologia? A forma como eu vou estar respondendo a esse problema. E aí vocês veem assim, qual melhor se enquadra, qual aqueles que vocês querem trabalhar. Então, a pesquisa de vocês vai ser de natureza aplicada. Quanto aos objetivos, vai ser exploratória, explicativa, descritiva? Eu acredito que a maioria de vocês podem estar fazendo descritiva. Agora, quanto à abordagem qualitativa, quantitativa? Geralmente, nós utilizamos a forma qualitativa, pesquisas, né, de origens sociais e humanas. Agora, os procedimentos, de que forma vocês querem trabalhar? A pesquisa bibliográfica, com certeza, vocês vão fazer. Mas depois, vocês querem fazer o quê? Pesquisa participante, pesquisação, estudo de caso. Então, eu peço para que vocês possam estar fazendo esse exercício, tá? Isso vai ajudar muito para a elaboração da pesquisa de vocês, tá bom? O projeto de pesquisa. Então, o exercício para a próxima semana, que eu vou estar falando para vocês, eu quero que vocês já façam, né? Um possível problema de pesquisa, pensem sobre o tema que vocês escolheram e já façam o princípio de uma metodologia, aplicando esses conceitos que eu falei para vocês. Tá bom? Pessoal do segundo. Agora para o pessoal do quarto. O pessoal do quarto já fez isso, né? Então, o que eu gostaria? Que vocês pegassem o trabalho de vocês, lessem e demonstrassem para mim onde se encontra, né, esses procedimentos no trabalho de vocês, né, na metodologia. Por quê? Porque esses procedimentos têm que estar tudo na introdução que vocês já fizeram. E aí vocês vão estar identificando se isso foi feito ou não. Tá bom? Entenderam? Entendi. Algumas dúvidas? Então, para o quarto, a gente vai ter que mostrar o que está na introdução, que é referente ao nosso título, né? Isso. Então, vocês vão ter que estar vendo no trabalho que geralmente isso encontra-se na introdução. A metodologia que foi utilizada. Então, vocês vão colocar a pesquisa de natureza aplicada, utilizamos como objetivo a descritiva, utilizamos os procedimentos pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo ou estudo de caso e tudo mais. Então, vocês têm que demonstrar se isso foi feito. Tá bom? Deixa eu ver aqui, tem gente falando comigo. Tá bom, professor. Entendeu, minha querida? Ótimo. Quem mais? Mais alguma dúvida? O pessoal do segundo tá dando quietinho. Alguma coisa para falar? Professor, eu ainda estou escolhendo o meu tema, então por isso que eu estou aqui na minha. Perfeito, Ellen. Podem ficar, assim, só peço que você acelere um pouquinho, porque nós já estamos, né, tendo algumas atividades referente ao tema. E aí já pense com bastante carinho e já coloque isso que eu passei hoje para vocês, para poder estar facilitando a aprendizagem de vocês. Tá bom? Professora, assim, eu já tenho mais ou menos um pensamento no que eu quero fazer.
que é com relação à segurança do trabalho, né, nessa área de RH. Só que eu tô um pouco em dúvida ainda. Então, o que a senhora acha? Eu acho o tema bom. Ora, né? Assim, falar sobre segurança do trabalho, acho interessantíssimo. Aliás, na quarta-feira eu comecei a minha aula no Teoria Geral de Administração, lendo um texto referente sobre segurança do trabalho, as mortes dos profissionais que trabalham nos silos de grãos, que até então eu não sabia que morriam tantas pessoas dentro daqueles silos, né? E aí nós falamos sobre a questão de segurança do trabalho, nós falamos sobre a questão, né, do posicionamento das empresas, que as empresas elas não estão nem um pouco preocupadas referente a isso, sobre essa questão de segurança. Ela não, enquanto isso, né, o Estado, tanto como agente fiscalizador e o Ministério Público, eles não têm braços suficientes para poder estar cobrando dessas organizações para que sejam aplicadas normas de segurança exigidas, né? Até pelas normas da ABNT. E o que acontece com elas? Não existe uma punição referente a isso. Eu acho um trabalho extremamente interessante esse assunto, né? Então eu vou tentar amadurecer então um pouquinho a ideia. Nossa, deve ser legal esse tema, hein? Legal! Professora, no primeiro semestre falamos sobre os funcionários que morreram dentro daqueles tanques gigantes de grosso. Eu falei com vocês isso? Falou, professora. Então, eu conversei de novo com o pessoal de administração, iniciei a minha aula falando sobre isso. Tem até uma atividade em sustentabilidade que a gente tem que fazer uma interpretação no que aquela imagem queria dizer dentro do texto. Então, às vezes nem sei mais. Então, e aí eu comecei com isso novamente. Eu acho que é um tema extremamente interessante na minha concepção, né? Agora, aquilo que eu falei para vocês têm que amar o tema, porque vocês imaginam 6 meses falando, pensando, escrevendo, lendo sobre um determinado assunto, né? Não existe paixão que resiste, né? E aí? Então, Ellen, né? Ellen Daiane, pense direitinho no final de semana, com bastante carinho, né? Se realmente quer escrever sobre isso. E os demais já começam a ler, né, sobre o assunto. Então, professora, só que sabe qual que é a dúvida? É até bom que eu já esclareço com a senhora. Eu sou técnica no trabalho. Então, tem essa que eu já tenho um conhecimento de nível técnico. Sim. Seria interessante eu tentar fazer ainda assim, né? Ou é melhor mudar e tentar alguma coisa nova? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Com uma experiência própria. Ao longo, eu falei muito sobre a questão lá da Vila de Itatinga, né? Eu fui bolsista na faculdade de Mogi das Cruzes por ter feito um projeto, lá eles falam assim, projeto de pesquisas, né? E referente à Vila de Itatinga. Então, eu falei sobre Vila de Itatinga durante o quê? Os 2 anos e meio que eu fiz o curso de administração, porque eu já tinha o tecnólogo em cursos de planejamento e análise financeira, então eu eliminei matérias, né? Por isso que eu fiz em 2 anos e meio o curso de administração. O que aconteceu? Quando eu peguei e tentei a minha vaga no mestrado, eu fiz um projeto referente sobre... O que foi? Obter o índice de desenvolvimento humano no município de Bertioga. Falei assim, que senão vamos falar que eu só sei falar sobre Itatinga. Quando chegou na entrevista, e aí eu apresentei o meu Lattes e mais os projetos que eu tinha feito durante a faculdade, e o projeto que eu iria desenvolver, a entrevistadora falou assim,
como que você vai fazer um projeto referente sobre o IDH? Não que eu estou desmenosprezando, né, o assunto, que eu acho até interessante. Mas, menina, na época ela falou assim, você fala sobre Itatinga. Você tem que continuar falando sobre Itatinga. Aí eu falei assim, mas eu não quis falar sobre Itatinga porque vão achar que eu só sei falar sobre Itatinga. Aí ela pegou e disse assim para mim, mas é isso mesmo que você tem que fazer, só falar sobre Itatinga. Porque você tem que ser referência. Quando alguém for procurar alguma coisa sobre a vida de Itatinga, vai lá aparecer seu nome. E as pessoas vão procurar você para falar sobre determinado assunto. Entendeu? Então é o seguinte, esquece isso, só vou te aprovar se você fizer alguma coisa sobre a vida de Itatinga. E aí eu comecei o meu mestrado. Por que eu tô contando essa história para você? Porque talvez você pode estar pensando que você só pode estar falando sobre as questões sobre técnico de segurança. Mas foi a sua primeira linha, né? A sua primeira formação. E você pode estar se aprofundando mais e cada dia mais referente a essa temática. Porque você poderá ser o quê? Uma expert referente a isso. Mas também fica a seu critério, né? Fala assim, não, eu quero ser vista como uma pessoa polivalente, que eu possa falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. E aí, tudo bem, você pode. Vai depender de como as pessoas vão interpretar isso. Porque as pessoas podem interpretar assim, né? Assim, nossa, não sabe nem o que quer. Né? Mas também pode interpretar o seguinte, não, ela gosta de segurança do trabalho, ela está aprimorando mais, agora ela está falando sobre segurança do trabalho para as pessoas e está querendo melhorar isso referente, por isso que ela está fazendo, né, um curso de tecnólogo em RH. Depende, pode ser feito, eu não acredito que isso possa ser visto como uma coisa ruim. Não vejo, eu particularmente não vejo, foi o que aconteceu comigo, né? Só que, eu sempre falo, a sociedade é viva, orgânica, tá? Esse constante processo de transformação, e essas pessoas, né, principalmente o mundo acadêmico, mudam assim, de uma hora para outra. Né? E isso pode mudar também. E aí eu não tenho controle sobre isso. Mas eu acho que seria uma boa, principalmente se você gosta, facilita até. Não estamos aqui para complicar, nós temos que facilitar. Né? Tá bom? Quem mais? Aqui, professora, no primeiro semestre falando sobre as... Professora, desculpa, mas quantas graduações a senhora já tem? Eu tenho 2 graduações, estou fazendo a terceira, que é a hora que eu falei, em filosofia. Eu tenho 5 especializações, porque eu gosto muito de estar... O professor tem que estar se atualizando, e o mestrado. Meu Deus. Não tem como parar, né, gente? Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade do conhecimento, então não tem como parar. Principalmente se nós estamos dando aula, né? Não tem como, temos que estar atualizados. E assim, vocês também, vocês vão ser, daqui a pouco vocês também vão estar fazendo outro, e outro, e outro, e outro, porque infelizmente não tem como parar. Não dá. Tá bom? Mais alguma coisa? Gente, ó, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Fiquem à vontade, eu não me incomodo de vocês mandarem as coisas pelo WhatsApp, pode estar mandando, não tem problema nenhum para mim referente a isso, não tem mesmo, eu não me incomodo. E às vezes eu só demoro, né, para poder responder, eu leio, mas aí demoro, eu vou responder depois, porque às vezes eu estou fazendo uma outra coisa, mas a ansiedade é tanta, alguém me mandou alguma coisa, deixa eu ler, né? É uma coisa assim. Mas eu respondo. Se eu não responder, vocês cobrem novamente, tá bom? Não há problema nenhum. Podem estar mandando também por e-mail. E à medida que for possível, eu vou conversando com vocês e vou estar passando. Ok? Ok, professora. Espero que nós possamos, né, estar desenvolvendo um trabalho de uma forma e fazer um artigo muito bom para que nós possamos estar abastecendo o banco de dados de conhecimento da nossa cidade, que é pouquíssimo, nós não temos, tá?
Bom, gente, já passou das 10h30. Muito obrigada, né, por vocês terem ficado comigo até esse horário. E até a próxima semana, viu? Obrigada, professora. Boa noite, viu? Boa noite, querido. Até mais. Obrigada, professora, deixa eu noite. só falar uma coisinha. Eu acredito que tenha mais gente que está pensando igual a mim, né, agora. Que excelente explicação da senhora. Se a gente tivesse pegado... Se no início a gente tivesse pegado... Se a gente tivesse essas explicações, eu acho que seria bem diferente, viu? Muito obrigada. Que bom. Fico feliz com isso. Tá bom. Boa noite, professora. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite, professora. Tchau, até mais.